Olá, queridos alunos, né? Turma do segundo ano D. Nós vamos fazer aqui a nossa revisão para avaliação, né? Reino Plantae. Esse reino, ele é constituído pelos seres vivos, né? Que tem essas três características, ó, principais. Células eucarióticas, né? Ou seja, são eucariontes, que seria isso? Seres eucariontes são aqueles seres que têm a sua célula bem organizada, bem definida, né? Com várias organelas. E também com um núcleo organizado, delimitado pela membrana chamada carioteca, né? Também pluricelulares, né? Ou seja, são formados por várias células, milhões de células. E autótrofos que produzem seu próprio alimento. Então, são três características básicas para os seres vivos incluídos no reino Plantae, ou reino das plantas. Nós temos uma estrutura, né, bem interessante no reino das plantas, pessoal, são os cloroplastos, né, os plastos. É uma estrutura que nós vamos encontrar o pigmento clorofila, que vai dar essa cor característica verde das plantas. Voltando aqui, né? Aí nós temos a representação de várias células vegetais, num tecido vegetal, na verdade. Nós temos essas partezinhas verdes, que são os cloroplastos. E outra coisa que é interessante ressaltar nas células vegetais é a existência também da parede celular, né? Que vai dar a firmeza e a sustentação nas células vegetais. Nutrição, né? Dos vegetais. Essa nutrição ela vai acontecer de uma maneira conjunta, né? Nós temos aí gases envolvidos. Tanto a gente tem antes como no final do processo, né? Nós vamos ter a inserção aqui do gás carbônico, não é isso? E esse processo, só lembrando que é o processo da fotossíntese, né? Ou a questão da luz, ok? Um detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, as setinhas, é importante a gente dar uma olhada, né? Ó, essa azul claro, nós temos aí a questão da seiva bruta e o outro canal, nós vamos ter que é a seiva elaborada, ou seja, essa seiva elaborada, pessoal, ela vai acontecer após a fotossíntese, que é a liberação do gás oxigênio, né, e o alimento, que é o açúcar, né, a glicose. Quais são os representantes desse reino, né? Nós temos, primeiro, 2 grupos sem sementes e mais 2 grupos com sementes, tá? Os primeiros, briófitas pteridófitas, né? E o segundo eixo, né, que são as plantas com sementes, gimnospermas e angiospermas. Aqui nós temos exemplos, né, clássicos das briófitas músculos e hepáticas, pteridófitas samambaias e avencas, gimnosperma pinheiro do Pará e a angiosperma qualquer planta com fruto. Aí nós temos as imagens, né, para vocês terem uma melhor ideia dos 4 grupos de plantas. Qual foi a sequência evolutiva dos vegetais, né, pessoal? Ainda tem um detalhe. Por que aquela divisão em 4 grupos? Esses 4 grupos, né, eles estão divididos de maneira, ou seja, de acordo com a evolução, né? Segundo a teoria mais aceita, né, essas plantas que nós temos hoje em dia, elas vieram de algas verdes, né, algas pluricelulares, na água, no caso. E aí, a partir dessas algas, nós tivemos aí a questão da terra firme, né? Ou seja, as plantas começaram a iniciar o seu processo de vida na terra firme através dessa evolução, né? Tendo primeiro o grupo das briófitas, depois evoluindo algumas para pteridófitas, em seguida gimnosperma e angiosperma. Aí vem a questão da evolução. É muito importante trabalhar sobre a evolução. Na verdade, todos os grupos de seres vivos trabalham sobre essa evolução, né? Então, acredita-se que esses vegetais evoluíram de algas pluricelulares, no caso as plantas, né? Essas algas, gente, elas não têm raiz, caule nem folhas, né? É uma das evidências. Então, vocês vão perceber nos grupos que eles foram evoluindo até chegar a esse patamar aqui, né? Também não possuem vasos condutores de seiva, né? Por serem aquáticas. E então, o que elas fazem? Elas absorvem substâncias por meio do talo que é permeável. Aí vem aqui os vasos, né? Quem são esses vasos condutores de seiva? No decorrer da evolução, novas estruturas se desenvolveram, né? Ou seja, alguns órgãos, né? Para fixação e absorção de água, sais minerais. Né? Uma camada a mais de pele, no caso aqui a epiderme, para revestir. E algumas células especializadas, como os estômagos, que nós vamos estudar mais adiante. Aqui nós temos os estômatos.
São estruturas, né, que abrem e fecham, né, nas folhas vegetais e nos ajudam aqui nas trocas gasosas, né? Outra coisa que modificou com o decorrer do tempo, né, na evolução, a reprodução. Por exemplo, as algas, elas se reproduzem no meio aquático, né? Ou seja, através de gametas flagelados. Nós temos os primeiros grupos ainda com essa questão, viu, gente? Mas com o passado da evolução foi modificando um pouco, né? Vocês vão perceber mais adiante, né? Os vegetais, por viverem em solo firme, foram ao longo do tempo adquirindo outras formas, né, de reprodução. Aí vem o primeiro grupo, o grupo das briófitas, né? Exemplos clássicos, né? Os musgos e as hepáticas, aqui também são exemplos de musgos, viu? Onde nós encontramos, né, esses musgos, ok? Detalhe, né? É importante ressaltar, as pessoas às vezes confundem musgos com líquens. Musgo já é uma plantinha, viu, gente? Tá aqui, ó. Certo? Líquen é diferente. O líquen, na verdade, ele é uma junção, ou seja, uma associação entre algas e fungos, tá? Não são musgos, tá aqui o musgo, ó. É diferente. Quais são as principais características das briófitas, né? Foram as primeiras plantas a ocupar o ambiente terrestre, são muito pequenas, viu, gente? Vivem em ambientes úmidos, né? Elas não têm flor, não têm semente, nem têm fruto, né? Consequentemente. Como foi o primeiro grupo, né? Elas apresentam rizóides, cauloides e filóides, né? Ou seja, aqui já iniciou a evolução para mais tarde, nos outros grupos, chegarem a raiz, caule e folha, né? Olha aqui a outra evolução das algas para as briófitas, né? A questão da epiderme, já estava apresentando uma fina cera impermeável e já começaram alguns estômatos, certo? Mas, assim, a característica crucial, né, que vocês não podem esquecer, ó, elas são avasculares, elas não possuem vasos condutores de seiva. Como elas não têm esses vasos, o que que acontece? A planta, ela não tem como crescer muito e também não tem muita sustentação, tá? Aqui, ó, a ausência dos vasos condutores, os tecidos, não permite a planta alcançar um porte maior, né, gente? Ou seja, ela vai depender bastante da água para a sua fecundação, por conta de que seus gametas ainda são flagelados, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, no exemplo clássico do musgo, a estrutura, né? A maioria das plantas, elas vão ter essa divisão, gente, ó. Tá? Divisão entre esses dois aqui, ó. Isso quando nós vamos trabalhar a parte de fecundação, né? Reprodução. Eu tenho o gametófito feminino e o esporófito, certo? Aqui nas briófitas, o que que acontece? Essa partezinha aqui, nós vamos chamar de gametófito, é a parte reprodutiva, vamos dizer assim, que vai iniciar. Na verdade, os dois fazem parte da reprodução. Mas aqui nas briófitas, quem vai iniciar é o gametófito, para em seguida o esporófito. Né? Tá aqui na prática o gametófito e esporófito. Ok? Aí nós temos o ciclo de vida de um musgo, viu, gente? Ó, o que que acontece? Os gametas são separados. Então, nós vamos ter uma plantinha com gameta masculina, a gente vai ter a plantinha que vai ser a parte feminina. São estruturas muito pequenas, né? Então, no período de chuva, aquele período chuvoso, ou então em regiões onde chovem o ano inteiro, você vai ter o quê? A questão do flagelo aqui, ó, do gameta flagelado, nadando, né? Saindo da parte masculina aqui, indo para outra plantinha, que tem a parte feminina, onde vai acontecer a fecundação, né? Vai surgir o embrião. Depois que acontece a fecundação, gente, que surgiu o embrião, aí ele vai começar a botar esse pendúculo aqui, ó, tá? Nesse pendúculo, quando ele amadurecer, ele vai liberar uns ovos. Esses ovos, eles têm um nome, viu? Eu chamo de esporos. E esses esporos vão dar origem a novas plantinhas para depois novamente retornar ao ciclo de vida aí dos musgos, ou seja, das briófitas. Nosso segundo grupo, pteridófitas. Exemplo clássico, as samambaias, né? Geralmente as pessoas têm em casa, que são de fácil cultivo. Aí nós temos diversas espécies. Nós temos essa daqui, né? Aqui também é samambaia. Na verdade, a gravura que eu coloquei para vocês, só para mostrar
a parte de trás da folha, né? Tem épocas que as samambaias, elas apresentam esses pontinhos marrons, né? Mais adiante eu vou explicar para vocês. Eles têm um nome, gente, viu? Ó, tá aqui o nome deles, soros. Aqui é outra espécie de samambaia, eu chamo de samambaia sul. E aqui é o xaxim, que também é um exemplo pteridófita. Pronto, né? Vamos lá. Outro exemplo, viu, gente? Pteridófita, as avencas. São plantinhas parecidas com as samambaias, né? O porte delas, viu? Esse mesmo portezinho aqui também. Geralmente cultivadas também nas casas, nos domicílios. Ok, né? As principais características, né? Ó, novamente aqui a palavra vascular, que é super importante. Né? Como elas são mais evoluídas, já tem raízes, caules e folhas. Elas já possuem vasos condutores de seiva, então elas já conseguem ter um porte maior do que as briófitas, tá? Então, foi o segundo grupo evolutivo, né, na escala evolutiva das plantas, passando para o terceiro ponto. A presença da vascularidade permitiu a elas crescerem mais que as briófitas, né? Então, a gente já percebe um porte maior nessas plantas. Então, os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução da seiva, né, de tudo, ou seja, vão dar a sustentação à planta, né? Por isso que ela cresce mais, ok? Só que assim, gente, assim como as briófitas, elas precisam de ambientes úmidos, não é isso? Porque através da água que vai acontecer a fecundação delas. Aí nós temos o ciclo de vida muito parecido, né? Com o ciclo de vida no caso aqui das briófitas, bem parecido, viu? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a gente tem a germinação. Pronto, né? Era essa parte aqui que eu queria comentar com vocês. A folha da samambaia, por exemplo, tem um período que ela vai colocar uns pontinhos marrons por trás, né? Na parte de baixo da folha. Então, esses pontinhos, eles, com um tempo, o que que acontece? Eles caem, eles saem, né? Eles caem ali da plantinha, né, pro solo. E dali eles vão começar a germinar. Formar um novo broto, mais ou menos isso, né? Então, ele vai germinando parecido com uma folhinha. Dessa folha no meio é que vão sair mais parte, né? Ó, vou até mostrar pra vocês, ó. Tá aqui a folha. Aqui ela tá mais completa. Tá aqui ela novamente, ó. Então, aqui, ela vai começar a colocar um brotozinho aqui no meio. Lembrando que essa folha aqui, gente, ó, tem um nome, né? Eu chamo de prótalo, tá? Tem um nome específico. Essa parte aqui todinha é o gametófito, que a gente vai chamar, tá? Onde acontece a fecundação de fato, né? Em seguida da fecundação, aí aqui vai começar a formar o brotozinho aqui, que eu chamo de esporófito. No final, gente, o que que acontece? Ela vai se desfazer, esse gametófitozinho aqui, e a gente vai ficar com esse broto, que ele vai formar a nova plantinha. Para depois de um período, novamente, fazer essa questão da reprodução, do ciclo de vida, né, que nós chamamos, na verdade. Briófitas e pteridófitas, né, vamos dar uma recapitulada, para a gente não esquecer, né, para a nossa prova. As briófitas são avasculares, não tem os vasos, as pteridófitas já têm, porque são mais evoluídas. As briófitas possuem pequeno porte, né, as pteridófitas já têm um porte maior. As briófitas, como são menos evoluídas, elas possuem algumas estruturas parecidas com raiz, caule e folhas, né? Nós vamos chamar, então, de rizóide, caulóide e filóide. Já as pteridófitas já têm essas estruturas mais definidas. Mas, né, ainda tem, como elas não são tão evoluídas, esses dois grupos, os dois não possuem sementes nem flores, e os dois ainda vivem em ambiente úmido, pois dependem da água e do meio para reproduzir, ok, pessoal? No nosso próximo vídeo, nós vamos trabalhar os outros dois grupos, que são gimnospermas e angiospermas.